R$ 3 bilhões, é isso que você vale para mim. A frase ecoou como um tiro. Rafael manteve os olhos fechados. O coração acelerou contra o peito fraturado. O bip dos monitores denunciou o impacto. Ao lado da cama, a noiva perfeita. Vestido caro, perfume importado. A mulher que dizia amar, enquanto planejava herdar. Ele é chato, mas é bilionário. Ela riu. Casar ou esperar ele morrer. O silêncio do quarto virou sentença. Cada palavra cravou mais fundo. Cada verdade arrancou uma venda. Então era isso. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O cheiro de antisséptico hospitalar misturado com o perfume caro de lírios brancos invadia o quarto privativo do Hospital Sírio-Libanês. Rafael Mendonça, 38 anos, herdeiro de um império de tecnologia avaliado em R$ 3 bilhões, permanecia imóvel na cama com monitores cardíacos emitindo bips constantes. Seus olhos fechados escondiam uma consciência plena, aguçada, atenta a cada som, cada palavra, cada suspiro que ecoava naquele ambiente de paredes brancas e equipamentos reluzentes. 3 dias antes, o Mercedes-Benz Classe S Prata havia capotado na Marginal Pinheiros, uma colisão brutal que transformou o metal alemão de precisão em uma escultura retorcida de aço. Os paramédicos o encontraram preso entre os airbags inflados, sangue escorrendo de um corte profundo na testa, respiração irregular. Traumatismo craniano grave, costelas fraturadas, contusões generalizadas. As primeiras 48 horas foram críticas, mas Rafael sobreviveu. E quando acordou na madrugada do segundo dia, algo em seu instinto o fez permanecer em silêncio, olhos cerrados, corpo inerte. Talvez fosse a voz que ele ouviu naquele primeiro momento de lucidez, a voz de Gabriela. Gabriela Almeida, 29 anos. Cabelos negros ondulados que caíam como cascatas sobre ombros sempre cobertos por roupas de grife. Olhos amendoados que sabiam exatamente quando brilhar com lágrimas convincentes. Modelo, influenciadora digital com 2 milhões de seguidores, rosto estampado em campanhas de marcas de luxo. A noiva perfeita. A mulher que, 6 meses atrás, aceitou o anel de noivado de diamantes Tiffany de 15 quilates em um jantar no restaurante Fasano, enquanto flashes de fotógrafos capturavam o momento para revistas de celebridades. Rafael a conhecera em um evento beneficente. Ela estava radiante em um vestido vermelho que custava mais do que um carro popular, conversando animadamente com empresários e políticos. Quando seus olhos se encontraram através do salão iluminado por lustres de cristal, Rafael sentiu algo que não experimentava há anos. Aquela vertigem do primeiro impacto. Aquele desejo urgente de conhecer alguém por completo. Gabriela sorriu, um sorriso calculado em sua perfeição, e caminhou até ele com a graciosidade de quem sempre foi observada. Os primeiros meses foram intensos. Jantares em restaurantes estrelados, onde garçons serviam pratos que pareciam obras de arte. Viagens de helicóptero para Angra dos Reis, onde o iate de Rafael balançava suavemente nas águas turquesa. Finais de semana em Paris, hospedados em suítes com vista para a Torre Eiffel. Gabriela parecia encantada com tudo, mas Rafael perceberia mais tarde que o encanto estava sempre direcionado às coisas. Nunca exatamente a ele. Mas naquele momento, apaixonado pela primeira vez desde o divórcio traumático 5 anos antes, Rafael interpretou a admiração dela pelas experiências caras como o compartilhamento de um estilo de vida, não como o verdadeiro objetivo. Quando pediu sua mão em casamento diante de uma multidão de convidados selecionados, Gabriela derramou lágrimas que pareciam genuínas. Sim, ela disse, voz trêmula de emoção fabricada. 1000 vezes sim. Agora, deitado naquela cama hospitalar, Rafael mantinha os olhos fechados e respiração controlada enquanto ouvia passos de salto alto aproximando-se. O perfume de Gabriela, Chanel no 5, sempre Chanel no 5, chegou antes dela. Rafael sentiu a presença da noiva ao lado da cama. Por um momento houve silêncio. Então, ela suspirou. Que situação, meu Deus, murmurou Gabriela, mas não havia desespero em sua voz. Havia apenas cansaço, irritação, talvez. Outro par de passos entrou no quarto. Saltos mais baixos, caminhada mais rápida. Gabi vinha assim que recebi sua mensagem.
Como ele está? A voz era de Marcela, a melhor amiga de Gabriela, também modelo, também influenciadora, também cercada por um mundo de aparências cuidadosamente construídas. Os médicos dizem que não há previsão. Pode acordar amanhã, pode ficar assim por semanas. Traumatismo craniano é imprevisível. Gabriela falava com uma frieza clínica que fez algo gelar no peito de Rafael. E você? Como está lidando com tudo isso? Uma pausa. Rafael podia imaginar Gabriela olhando para seu próprio reflexo no vidro da janela, ajeitando o cabelo, verificando a maquiagem. Honestamente, Má, estou exausta. 3 dias indo e voltando deste hospital, fingindo preocupação para médicos, enfermeiras, para a família dele. Aquela irmã dele, a Amanda, não sai do meu pé, querendo saber de cada detalhe, como se eu fosse responsável pelo acidente. Você não é responsável por nada, Marcela disse, solidária. Eu sei, mas é desgastante manter as aparências. E o pior é que agora o casamento vai ter que ser adiado. Tudo estava perfeito, Má. O vestido da Eli Saab já estava sendo ajustado, as alianças encomendadas na Suíça, a festa planejada para 400 convidados no Copacabana Palace, 6 milhões de reais em uma celebração que seria a mais comentada do ano. E agora, vai acontecer, Gabi. Só vai demorar um pouco mais. Silêncio novamente. Rafael sentia o coração acelerar, mas forçou-se a manter a respiração regular. Os monitores permaneciam estáveis. Às vezes me pergunto se vale a pena, Gabriela disse, e havia algo perigosamente verdadeiro em sua voz agora. O quê? Claro que vale. Gabi, você está falando do Rafael Mendonça. 3 bilhões de reais. 3 bilhões. Quando vocês se casarem, você nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro. Nunca mais vai precisar depender de contratos de publicidade, de posar para revistas, de sorrir para empresários nojentos em eventos. Eu sei. É só que ele é tão entediante, Má. Sabe quando você está com alguém e precisa fingir interesse em tudo que a pessoa fala? Rafael vive falando sobre negócios, sobre expansão da empresa, sobre responsabilidade social. Como se eu me importasse com quantos empregos a empresa dele gera ou quais projetos sociais ele financia. Marcela riu, um som agudo e conspiratório. Homem rico e chato. Pelo menos é rico, né? Você já pensou como seria sua vida se tivesse aceitado aquele outro e o Pedro, o fotógrafo? Rafael sentiu cada palavra como uma lâmina. Pedro. Ele sabia quem era Pedro. Gabriela mencionara um ex algumas vezes, sempre minimizando a importância. Só um cara que eu namorei antes de te conhecer, ela dissera, com um dar de ombros despreocupado. Pedro é diferente, Gabriela disse, e sua voz mudou. Ficou mais suave, mais verdadeira. Com ele eu não preciso fingir. Ele me faz rir de verdade. Quando estamos juntos, eu esqueço de checar Instagram, esqueço de pensar em curtidas e comentários. A gente passa horas conversando sobre arte, sobre fotografia, sobre viagens que a gente quer fazer sem luxo, só nós dois com mochilas. Mas ele não tem dinheiro. Ele tem talento. Ele tem paixão. Ele tem alma. Gabriela suspirou. Mas você está certa. Paixão não paga as contas. E eu não nasci para ser pobre, Má. Cresci vendo minha mãe quebrar as costas limpando casas de madames ricas, vendo meu pai beber o pouco que ganhava no fim do mês. Prometi a mim mesma que minha vida seria diferente. E vai ser. Então você vai continuar com o casamento? Claro. Rafael me ama, ou acha que me ama. Ele olha para mim como se eu fosse algum tipo de presente divino. É quase triste, na verdade. Mas funciona a meu favor. Quando nos casarmos, vou ter acesso a tudo. Metade de tudo se decidir me divorciar depois de alguns anos. E posso continuar vendo o Pedro escondido. Rafael é tão ingênuo, tão confiante. Nunca desconfiaria. E o Pedro aceita essa situação? Uma pausa. Ele não gosta, mas está esperando. Disse que vai esperar o tempo que for necessário. E prefere me ter em segredo do que não me ter. Rafael queria gritar. Queria abrir os olhos, sentar na cama, expulsar aquelas 2 mulheres do quarto. Mas algo mais forte o mantinha imóvel. Uma necessidade de ouvir tudo, de entender completamente a extensão da traição. Você é brilhante, Gabi. Sério, poucas mulheres têm essa inteligência estratégica. Não é sobre inteligência, é sobre sobrevivência.
Beleza não dura para sempre, Má. Daqui a 10 anos vão aparecer modelos mais jovens, com pele mais firme, sem rugas. Preciso garantir meu futuro agora. E Rafael é minha garantia. Ele realmente nunca desconfiou de nada? Gabriela riu. Um som frio que Rafael nunca ouvira antes. Nunca. Sabe o que é engraçado? Ele acha que me conhece. Vive dizendo que nos conectamos em um nível profundo, que finalmente encontrou alguém que o entende. Mas ele está apaixonado por uma versão de mim que eu construí especialmente para ele. A Gabriela doce, interessada em seus negócios, que suspira quando ele fala sobre o futuro e quer 3 filhos e uma vida tranquila. E você não quer isso? Quero dinheiro. Quero liberdade. Quero poder comprar o que eu quiser, viajar para onde eu quiser, fazer o que eu quiser. Filhos, talvez um para garantir a herança. Mas vou ter babás, vou ter ajuda. Não vou ser eu trocando fraldas. E uma vida tranquila? Por favor. Quero festas, quero badalação, quero ser fotografada nos lugares certos com as pessoas certas. Os monitores começaram a emitir bips ligeiramente mais rápidos. Rafael estava perdendo o controle de suas emoções, seu coração acelerando contra sua vontade. Olha, os batimentos aumentaram, Marcela observou. Os médicos disseram que é normal, não significa que ele está acordando. Gabriela não parecia preocupada. Uma enfermeira entrou no quarto. Senhoras, vou precisar pedir que saiam. É hora do procedimento de rotina. Claro, Gabriela disse. Rafael sentiu dedos frios tocando rapidamente seu braço, um gesto mecânico sem afeto. Volto mais tarde, amor. Os passos se afastaram. A enfermeira trabalhou em silêncio, verificando os equipamentos, ajustando os travesseiros, medindo a pressão arterial de Rafael. Quando ela finalmente saiu, o quarto ficou em silêncio, apenas o bip constante dos monitores preenchendo o vazio. Rafael abriu os olhos. O teto branco parecia girar, embora ele soubesse que era apenas a tontura emocional. 3 bilhões de reais. Era nisso que Gabriela pensava. Não no homem que acordava às 5 da manhã para conferir relatórios, porque levava a sério cada funcionário que dependia da empresa. Não no homem que criara um programa de bolsas universitárias para jovens de comunidades carentes, porque acreditava em oportunidades. Não no homem que, nas poucas vezes que ficavam sozinhos sem holofotes, tentava ter conversas verdadeiras sobre sonhos, medos, esperanças. Ela via apenas números, apenas um cofre humano que ela planejava abrir com a chave do casamento. Rafael virou o rosto para o lado e viu através da janela ampla a cidade de São Paulo se estendendo em um mar de prédios e luzes. Quantas pessoas ali embaixo viviam vidas autênticas? Quantas usavam máscaras como Gabriela? Quantas eram usadas como ele estava sendo usado? A porta se abriu novamente, mais suavemente desta vez. Rafael fechou os olhos rapidamente, mas não antes de identificar o perfume. Não era Chanel. Era algo mais simples, mais fresco. Lavanda e algo cítrico. Oi, Rafael. A voz era baixa, quase um sussurro. Amanda, sua irmã mais nova. Sei que provavelmente não pode me ouvir, mas preciso falar com você. Rafael ouviu o arrastar de uma cadeira sendo puxada para perto da cama. Amanda sentou-se pesadamente, como se carregasse um peso enorme. Os médicos disseram que conversar com você pode ajudar, que talvez, em algum nível, você esteja ouvindo. Ela pausou. Rafael podia imaginá-la mordendo o lábio inferior, um hábito desde a infância. Então vou falar, mesmo que pareça loucura. Silêncio por um momento. Então Amanda começou e sua voz estava embargada. Eu nunca gostei dela, Rafa, da Gabriela. Você ficava tão irritado quando eu tentava alertar você. Lembra daquela briga que tivemos no seu aniversário? Quando eu disse que ela não era a pessoa certa, você disse que eu estava com ciúmes, que não aceitava ver você feliz depois do divórcio. Amanda soluçou. Mas não era ciúmes, era intuição, instinto de irmã. Tinha algo nela que não batia. A forma como ela olhava para você mudava quando achava que ninguém estava vendo. Como se estivesse avaliando um objeto, não amando uma pessoa. Rafael sentiu algo quente descer de seu olho fechado. Uma única lágrima escapou contra sua vontade. Eu contratei um investigador, Rafa. Desculpe, eu sei que você vai ficar furioso, mas eu precisava ter certeza e descobri coisas... A voz de Amanda quebrou completamente. Ela tem um caso com um fotógrafo chamado Pedro Álvares.
Eles se encontram pelo menos 3 vezes por semana em um apartamento na Vila Madalena. O investigador tem fotos, tem evidências. Eu ia te contar na semana que vem, antes do casamento. Mas então aconteceu o acidente e... Os soluços de Amanda preencheram o quarto. Rafael queria abrir os olhos, queria abraçar sua irmã, dizer que ela estava certa, que ele tinha sido um tolo, mas algo o mantinha paralisado. Não fisicamente. Ele sabia que podia se mover, mas emocionalmente ele estava destruído demais para enfrentar a realidade. Ela está aqui todo dia, fazendo teatro para os médicos, para a imprensa que fica lá fora querendo notícias, postando fotos no Instagram de mãos dadas com você, escrevendo legendas sobre amor eterno e fé. E as pessoas acreditam. 2 milhões de pessoas vendo aquela farsa e acreditando. Amanda respirou fundo, tentando se controlar. Mas eu vejo através dela. Vejo o alívio nos olhos dela quando os médicos dizem que você não está piorando, mas também não está melhorando. Como se ela estivesse aliviada por ter mais tempo para planejar, para fingir. Amanda segurou a mão de Rafael. Diferente do toque frio e rápido de Gabriela, a mão de Amanda era quente, apertando com força genuína. Você precisa acordar, mano. Precisa ver quem ela realmente é. Precisa se libertar disso antes que seja tarde demais. Por favor, acorde. Lute para voltar. Porque te amo. E não suporto ver você sendo usado assim. Ela ficou ali por mais 1 hora, em silêncio, apenas segurando a mão do irmão. Quando finalmente se levantou para sair, beijou a testa de Rafael com ternura. Vou estar aqui amanhã, e no dia seguinte, e em todos os dias até você acordar. Não está sozinho, Rafa. Nunca esteve. A porta fechou suavemente. Rafael permaneceu imóvel por mais alguns minutos. Então, lentamente, abriu os olhos novamente. A dor física das costelas fraturadas era nada comparada à dor que rasgava seu peito. Como havia sido tão cego, tão ingênuo, tão desesperadamente solitário a ponto de se apaixonar por uma ilusão. A verdade era cruel. Depois do divórcio devastador com Mariana, depois de descobrir que ela o traíra com seu melhor amigo, Rafael construíra muros ao redor do coração. Muros que pensou que Gabriela havia delicadamente derrubado. Mas não. Ela simplesmente encontrara a porta dos fundos. Sua solidão, seu desejo de ser amado por quem ele era, não pelo que possuía. E entrou com um mapa de roubo, não com intenções de ficar. A noite caiu sobre São Paulo. As luzes da cidade começaram a piscar. Milhões de janelas iluminadas com vidas que Rafael nunca conheceria. Ele pensou em todas as escolhas que fizera, em como construíra um império, mas falhara em construir conexões verdadeiras. Tinha empregados leais, mas quantos amigos reais? Tinha uma família que o amava, mas quanto tempo dedicava a eles entre reuniões e viagens de negócios? Gabriela era um sintoma, não a doença. A doença era a solidão que o tornara vulnerável. Mas agora, deitado naquela cama, ouvindo verdades amargas através de uma farsa de inconsciência, Rafael Mendonça tomou uma decisão. Não abriria os olhos ainda. Não revelaria que estava consciente. Ia continuar ouvindo, continuar aprendendo, continuar entendendo a verdadeira natureza das pessoas ao seu redor. E então, quando o momento certo chegasse, ele agiria. Nos dias seguintes, Rafael manteve a farsa. Gabriela vinha diariamente, sempre impecavelmente vestida, sempre com o celular na mão registrando cada visita para as redes sociais. Mais um dia ao lado do meu amor, ela escrevia, com emojis de coração e mãos em prece. Os comentários explodiam em apoio. Que mulher forte! Verdadeiro amor! Ele é tão sortudo de ter você, se soubessem. Marcela visitava também, sempre com Gabriela, sempre com conversas cuidadosas, quando achavam que estavam sozinhas. Rafael aprendeu mais sobre o relacionamento dela com Pedro. Aprendeu que eles planejavam viajar juntos para a Europa assim que Rafael se recuperasse o suficiente para não precisar dela todo dia. Aprendeu que Gabriela já havia consultado 3 advogados diferentes sobre divisão de bens em caso de divórcio, mesmo antes do casamento acontecer. Mas ele também ouviu outras vozes. Amanda vinha todos os dias, sempre trazendo atualizações sobre a empresa, sobre a família, sobre o mundo lá fora. Ela lia notícias, contava histórias, mantinha uma presença constante e amorosa.
Nunca mencionou o investigador novamente, mas Rafael sentia a tensão em sua voz quando Gabriela estava no quarto. Seu pai, Osvaldo Mendonça, um homem de 72 anos que construíra a empresa do zero e passara as rédeas para Rafael 10 anos antes, visitava todas as tardes. Ele não falava muito, apenas sentava ao lado da cama, segurava a mão do filho e às vezes murmurava orações que aprendera com a avó de Rafael décadas atrás. "Você é forte, meu filho", Osvaldo dizia. Sempre foi. Desde menino, quando caiu daquela árvore e quebrou o braço, mas não chorou. Apenas se levantou e caminhou até a casa pedindo ajuda. "Você vai se levantar dessa também." Havia carinho genuíno nessas palavras. Amor real, não performático. E havia outra voz que Rafael não esperava ouvir. Na quinta noite após o acidente, quando o hospital estava quieto e apenas uma enfermeira de plantão monitorava o corredor, Rafael ouviu a porta se abrir silenciosamente. Passos leves, quase hesitantes. Um perfume diferente. Não Chanel, não lavanda. Algo floral e delicado. "Oi, Rafael." A voz era suave, familiar de uma forma que fez o coração dele apertar. "Provavelmente vão me jogar daqui se descobrirem que entrei, mas precisava ver você." Clara. Clara Mendes, 35 anos, diretora de recursos humanos da empresa. Cabelos castanhos sempre presos em um coque prático, óculos de armação discreta, roupas profissionais, mas nunca chamativas. Ela trabalhava para a Mendonça Tech há 8 anos, desde que Rafael assumiu a presidência. Era eficiente, dedicada, respeitada por todos os funcionários. E era algo que Rafael nunca admitira em voz alta, nem para si mesmo. Era a pessoa com quem ele mais gostava de conversar. Nas reuniões semanais de diretoria, enquanto outros executivos apresentavam números e gráficos, Clara sempre trazia histórias. Histórias de funcionários que estavam enfrentando dificuldades, de famílias que a empresa estava impactando positivamente, de vidas que estavam sendo transformadas. Ela via pessoas onde outros viam apenas recursos. Rafael e Clara às vezes ficavam conversando após as reuniões terminarem. Conversas que se estendiam, que fluíam naturalmente entre negócios e vida pessoal, entre estatísticas e sonhos. Rafael sempre saía desses encontros sentindo-se visto, compreendido, mas nunca agira sobre esses sentimentos. Clara era funcionária. Havia uma hierarquia, uma ética profissional. E depois que Gabriela apareceu em sua vida, com aquele vestido vermelho e aquele sorriso calculado, Rafael empurrou qualquer pensamento sobre Clara para um canto esquecido da mente. Agora, ela estava ali. "Eu não devia estar aqui", Clara continuou, e Rafael podia ouvir a tensão em sua voz. "Amanda me ligou, me contou sobre o acidente. Eu queria vir antes, mas não sabia se seria apropriado. Somos apenas colegas de trabalho, afinal. Você tem sua noiva, tem sua família. Não sou ninguém significativo na sua vida." Silêncio. Rafael ouvia a respiração de Clara ligeiramente irregular. "Mas mentiria se dissesse que não penso em você, que não sinto falta das nossas conversas desde que você ficou mais distante nos últimos meses. Sei que está planejando o casamento, sei que sua vida está seguindo em outra direção. E está tudo bem. Você merece ser feliz, Rafael. Merece ter alguém que te ame completamente." Uma pausa longa. Rafael sentiu dedos suaves tocando levemente seu braço. Um toque hesitante, respeitoso. "Só queria que você soubesse que há pessoas que te veem. Não o bilionário, não o presidente da empresa, mas você, o homem que implementou licença maternidade estendida porque ouviu a história de uma funcionária que precisava de mais tempo com o filho. O homem que criou um fundo de emergência para famílias de funcionários em crise. O homem que conhece o nome de cada pessoa que trabalha no andar da diretoria e pergunta sobre os filhos deles, sobre suas vidas." Clara respirou fundo e sua voz ficou embargada. "Você é bondoso, Rafael. Genuinamente bondoso. E espero que a mulher com quem vai se casar enxergue isso. Espero que ela valorize quem você realmente é." Houve o som de lágrimas sendo rapidamente enxugadas. "Desculpe. Não devia ter vindo. Não devia ter dito nada disso, mas estava com medo de nunca ter outra chance." "Então, melhore, por favor. O mundo precisa de mais pessoas como você e eu..." Sua voz quebrou. "Eu preciso saber que você está bem."
Clara soltou o braço dele, e Rafael ouviu seus passos se afastando rapidamente, como se estivesse fugindo das próprias palavras. A porta fechou. Rafael apertou os olhos com força, tentando impedir as lágrimas que ameaçavam cair. Clara. Por que nunca vira antes? Por que escolher a mulher de vestido vermelho e sorriso de revista, ao invés da mulher de olhos gentis e coração verdadeiro? Porque estava com medo, percebeu? Com medo de se abrir realmente, de ser vulnerável com alguém que pudesse vê-lo completamente. Gabriela era segura exatamente porque era superficial. Não havia risco de ela descobrir suas inseguranças, suas falhas, suas dúvidas, porque ela nunca se importou em procurar. Mas Clara olhava de verdade. E isso era aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. Rafael tomou outra decisão naquela noite. Quando acordasse, quando finalmente revelasse que estava consciente, não seria apenas para escapar de Gabriela. Seria para começar a viver de verdade, para parar de construir muros e começar a construir pontes. No 7º dia após o acidente, tudo mudou. Rafael acordou. Oficialmente acordou, ao amanhecer. Chamou a enfermeira, que ficou eufórica. Em minutos, o quarto estava cheio de médicos, verificando seus sinais vitais, fazendo testes neurológicos, maravilhados com a recuperação. Dr. Andrade, o neurologista-chefe, sorria largamente. Senhor Mendonça, isso é extraordinário. Francamente, estávamos preparados para uma recuperação muito mais lenta. O senhor é um lutador. Rafael sorriu fracamente. Tive motivos para lutar. A notícia se espalhou rapidamente. Amanda chegou correndo, lágrimas de alegria descendo pelo rosto, abraçando o irmão com cuidado para não machucar as costelas ainda sensíveis. Osvaldo entrou logo depois, tentando manter a compostura, mas falhando, chorando abertamente enquanto apertava a mão do filho. Sabia que você voltaria, meu menino, sabia. E então Gabriela chegou. Ela estava impecável como sempre, usando um conjunto branco que Rafael reconheceu como Dolce & Gabbana, cabelos perfeitamente escovados, maquiagem leve, mas estratégica. Quando entrou no quarto e viu Rafael sentado na cama, seus olhos se arregalaram. Rafael! Meu Deus, você acordou! Ela correu até a cama tentando abraçá-lo, mas Rafael levantou a mão gentilmente, parando-a. Precisamos conversar, Gabriela. Algo mudou no rosto dela. Uma tensão sutil ao redor dos olhos. Claro, amor. Sobre o quê? Sobre nós, sobre o casamento, sobre tudo. Amanda e Osvaldo trocaram olhares. Amanda acenou com a cabeça levemente para Rafael como se dissesse: eu estou aqui, você consegue. Eles saíram do quarto discretamente, fechando a porta. Gabriela sentou na cadeira ao lado da cama, compondo uma expressão de preocupação amorosa. Estou ouvindo, meu amor. O que está te preocupando? É sobre o casamento precisar ser adiado? Porque podemos esperar o quanto você precisar. O importante é você ficar bem. Rafael olhou para ela, realmente olhou. E foi como ver uma estranha, como nunca percebera antes a falsidade nos olhos dela. A forma como seu sorriso nunca alcançava a alma. Ouvi vocês, ele disse simplesmente. Como assim? Você e a Marcela. No 3º dia depois do acidente. Eu estava acordado, Gabriela. Consciente. Apenas decidi ficar em silêncio e ouvir. A cor drenou do rosto dela. A máscara começou a rachar. Rafael, eu não sei do que você está falando. 3 bilhões de reais, Rafael citou, sua voz calma, mas firme. Foi o número que você mencionou. A razão pela qual vale a pena ficar comigo, apesar de eu ser entediante. Apesar de você preferir estar com o Pedro. Gabriela ficou pálida. Não, eu não... Não minta mais. Por favor, tenha ao menos a decência de não mentir agora. Rafael suspirou. Ouvi tudo, Gabriela. Sobre seus planos, sobre o fotógrafo, sobre como você está apenas esperando o casamento para garantir seu futuro financeiro, sobre como finge interesse em tudo que eu digo, sobre como a vida que eu imaginávamos construir juntos é apenas uma fantasia da minha parte. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Gabriela, mas Rafael sabia agora que eram lágrimas de pânico, não de arrependimento. Você não entende, ela começou, voz trêmula. Eu cresci sem nada, Rafael. Sem nada. Você não sabe o que é ver sua mãe se humilhar por migalhas, o que é usar roupas doadas,
O que é fingir que não está com fome porque não tem comida em casa. Entendo, Rafael disse, e havia compaixão genuína em sua voz. Entendo o que é crescer com medo de não ter o suficiente, mas há uma diferença entre querer segurança e usar pessoas. Você não me ama, Gabriela. Talvez nunca amou. E tudo bem. Você não pode forçar sentimentos. Mas enganar, manipular, planejar uma vida inteira baseada em mentiras... Eu podia aprender a te amar, ela disse desesperadamente. Com o tempo, eu podia... Não, Rafael interrompeu gentilmente. Não podia, porque amor verdadeiro não é sobre aprender a tolerar alguém enquanto desfruta de seu dinheiro. É sobre escolher alguém todos os dias, mesmo quando é difícil. É sobre ver a pessoa completamente e ainda querer estar ao lado dela. Gabriela começou a chorar de verdade agora, soluços que sacudiam seus ombros. O que vai acontecer agora? O casamento está cancelado, obviamente. Rafael puxou a gaveta ao lado da cama e tirou uma pequena caixa. Dentro estava o anel de noivado. Ele o ofereceu a ela. Fique com o anel. Venda se quiser. Use o dinheiro para começar de novo de forma honesta. Gabriela olhou para o anel, então para Rafael. Você não vai me processar? Não vai expor tudo para a imprensa? Não ganho nada com isso, e você já vai enfrentar consequências suficientes quando as pessoas perceberem que o casamento acabou. A narrativa que você construiu nas redes sociais vai desmoronar. Mas isso é problema seu. Rafael pausou. Só quero que você saia da minha vida, Gabriela, e que reflita sobre quem você quer realmente ser, porque a pessoa que você está sendo agora não vai te fazer feliz, nem mesmo com todo o dinheiro do mundo. Gabriela pegou o anel com mãos trêmulas e se levantou. Na porta, ela olhou para trás uma última vez. Sinto muito, ela disse. E pela primeira vez, Rafael achou que poderia haver um vislumbre de sinceridade naquelas palavras. Eu também, ele respondeu. E então ela se foi. Rafael ficou sozinho no quarto por alguns minutos, processando tudo. Não sentia raiva. Não sentia desejo de vingança. Sentia apenas... alívio, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Amanda voltou ao quarto, olhos questionadores. E então? Acabou, Rafael disse simplesmente. O noivado, tudo. Acabou. Amanda sentou ao lado do irmão e o abraçou. Sei que dói agora, mas você vai ficar bem. Vai encontrar alguém que te ame de verdade. Rafael pensou em Clara, em seus olhos gentis, sua voz suave, suas palavras honestas na escuridão do quarto de hospital. Talvez, ele disse. Ou talvez eu precise primeiro aprender a me amar de verdade, a entender meu próprio valor, além do dinheiro. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia do cancelamento do casamento vazou para a imprensa. As revistas de celebridades especulavam freneticamente. Gabriela postou uma mensagem vaga no Instagram sobre caminhos diferentes e respeito mútuo. Os comentários eram cruéis. As pessoas que antes a adoravam agora a criticavam, criando teorias conspiratórias sobre o que realmente acontecera. Rafael ignorou tudo. Concentrou-se em sua recuperação física e emocional. 2 semanas depois de receber alta do hospital, ele estava em seu escritório na empresa pela primeira vez. As costelas ainda doíam ocasionalmente, mas os médicos ficaram impressionados com sua recuperação. Rafael estava revisando alguns contratos quando ouviu uma batida suave na porta. Entre. Clara abriu a porta carregando uma pasta de documentos. Quando seus olhos se encontraram, ela parou corada. Desculpe, não sabia que você estava de volta hoje. Posso voltar outro momento? Clara, espere. Rafael se levantou, fazendo uma careta com a pontada de dor nas costelas. Por favor, entre. Ela hesitou, mas entrou, fechando a porta atrás de si. Havia uma tensão palpável no ar. Como você está? Ela perguntou, mantendo uma distância profissional. Melhor. Fisicamente, pelo menos. Rafael pausou buscando as palavras certas. Clara, eu preciso te agradecer. Agradecer por quê? Por vir me ver no hospital. Por dizer o que disse. Rafael deu um passo em direção a ela. Eu estava acordado. Ouvi tudo. Clara ficou pálida. Oh Deus, Rafael, eu sinto muito. Não devia ter dito nada, foi completamente inapropriado. Você estava noivo, eu estava me aproveitando da situação. Você estava sendo honesta, Rafael interrompeu gentilmente. Em um momento onde eu estava rodeado de mentiras,
Você trouxe verdade. E isso significou mais do que você imagina. Clara mordeu o lábio incerta. O casamento, ouvi dizer que foi cancelado. Foi, porque percebi que estava prestes a me casar com alguém que via apenas minha conta bancária. Alguém que nunca se importou em conhecer quem eu realmente sou. Rafael sorriu tristemente. E percebi também que estava tão focado na pessoa errada que não via a pessoa certa bem na minha frente. Os olhos de Clara se arregalaram. Rafael, sei que é complicado. Sei que trabalhamos juntos, que há questões de hierarquia e ética profissional a considerar. Mas, Clara, ele deu outro passo em direção a ela, e agora estavam próximos o suficiente para que ele pudesse ver as manchas douradas nos olhos castanhos dela. Eu gostaria de ter a chance de te conhecer melhor. Não como funcionária e chefe, mas como pessoas, como amigos para começar, se você quiser. Sem pressão, sem expectativas. Apenas honestidade. Clara estava com os olhos marejados. Eu gostaria disso, ela sussurrou. Mas tenho medo. De quê? De que você esteja apenas procurando um curativo emocional. De que quando se recuperar completamente dessa experiência com Gabriela, vai perceber que não sente nada por mim. De que vou acabar sendo apenas uma distração até a próxima pessoa interessante aparecer. Rafael entendeu. Era o mesmo medo que ele carregava, de ser usado, de não ser valorizado por quem realmente era. Não posso prometer perfeição, ele disse honestamente. Não posso prometer que não vou cometer erros, mas posso prometer que vou ser honesto com você. Sempre. E se em algum momento meus sentimentos mudarem, vou te dizer. Não vou fingir, não vou manipular. Você merece verdade, Clara. Todo mundo merece. Ela estudou o rosto dele por um longo momento. Então, lentamente, sorriu. Jantar? Algo simples, sem luxo. Uma conversa de verdade. Seria perfeito. 3 meses depois, Rafael e Clara estavam sentados em um pequeno restaurante italiano no bairro da Bela Vista. Nada de 5 estrelas, nada de cardápios em francês que precisavam de tradutor. Apenas massas caseiras, vinho da casa e velas que tremulavam sobre a mesa coberta com toalha xadrez. Eles conversavam há horas. Sobre infâncias, sobre sonhos abandonados, sobre medos secretos. Clara contou sobre como perdeu a mãe jovem, sobre como aprendeu a ser forte cedo demais. Rafael falou sobre a pressão de herdar um império, sobre o casamento anterior que o deixou quebrado, sobre o medo de nunca ser amado por quem realmente era. Sabe o que foi mais difícil? Rafael disse, girando a taça de vinho entre os dedos. Foi perceber que eu estava tão desesperado para não estar sozinho que me tornei vulnerável a qualquer pessoa que prestasse atenção. Gabriela não teve que trabalhar muito para me conquistar. Apenas tinha que aparecer e demonstrar interesse. Você não está mais sozinho, Clara disse suavemente. E não porque está comigo, mas porque aprendeu a se valorizar. Vi a mudança em você nos últimos meses, Rafael. A forma como você se conecta com os funcionários agora, como realmente escuta, a forma como implementou aquele programa de mentoria, não porque ia ficar bem para a imprensa, mas porque genuinamente quer fazer diferença. Rafael sorriu. Você me inspira. A forma como você sempre viu pessoas além de números, a forma como você se importa. Fui um idiota por não ver isso antes. Não vê uma pessoa até estar pronto para ver, Clara disse. E agora nós dois estamos prontos para ver um ao outro, para ver nós mesmos. Quando saíram do restaurante, São Paulo estava viva com luzes noturnas e sons da cidade. Rafael pegou a mão de Clara e ela não resistiu. Caminharam pelas ruas sem destino específico, apenas aproveitando a companhia um do outro. Posso te contar um segredo? Clara perguntou. Sempre. Quando eu te visitei no hospital, quando disse tudo aquilo, eu estava tão assustada. Achei que estava arruinando minha carreira, que estava sendo completamente inapropriada. Mas não conseguia ficar quieta. A ideia de você acordar e se casar com aquela mulher, sem nunca saber que havia alguém que te via de verdade, era insuportável. Rafael parou de caminhar e se virou para ela. Você me salvou, Clara, literalmente, porque suas palavras me deram esperança. Me fizeram perceber que valia a pena lutar pela verdade, que existia algo real esperando do outro lado de todas aquelas mentiras. Ele se inclinou e a beijou. Um beijo suave, cheio de promessa e gratidade. Quando se separaram, Clara estava sorrindo. Então,
O que acontece agora? Ela perguntou. Agora construímos algo real, devagar, com honestidade, sem pressão, sem expectativas irreais. Apenas nós dois descobrindo isso juntos. Parece perfeito. 6 meses depois do acidente, Rafael estava em seu escritório quando Amanda apareceu, acenando com o celular. Você viu isso? Ver o quê? Amanda mostrou a tela. Era um post de Gabriela no Instagram. Na foto, ela estava abraçada com Pedro, ambos sorrindo genuinamente. A legenda dizia: finalmente vivendo minha verdade, sem filtros, sem máscaras. Apenas amor real e a liberdade de ser quem realmente sou. Rafael leu e acenou com a cabeça. Bem por ela. Amanda olhou surpresa. Sério? Depois de tudo que ela fez? Sério. Ela estava vivendo uma vida que não era dela, tentando ser alguém que não era. Foi cruel a forma como fez isso, mas entendo a dor por trás. E agora parece que ela finalmente encontrou coragem para ser autêntica. Espero que dê certo para ela. Amanda balançou a cabeça, sorrindo. Você é bom demais, mano. Mas também cresceu tanto. O Rafael de um ano atrás teria ficado furioso, teria querido vingança. O Rafael de um ano atrás estava perdido. Agora encontrei meu caminho. Naquele fim de semana, Rafael e Clara foram para um sítio simples no interior de São Paulo que ele comprara recentemente. Nada de mansão, apenas uma casa de campo aconchegante, cercada por árvores e um riacho. Eles passaram o dia cozinhando juntos, caminhando pela propriedade, sentados na varanda observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Estava pensando em algo, Rafael disse, enquanto Clara estava recostada contra ele na cadeira de balanço. Sobre transformar metade da propriedade em um centro de retiro para funcionários da empresa, um lugar onde eles possam trazer suas famílias, descansar, reconectar, sem custo algum para eles. Clara virou para olhá-lo. Isso é lindo, Rafael. Mas de onde veio essa ideia? De você. Do que você disse sobre a importância de ver as pessoas completamente, de entender suas vidas além do trabalho. Quero que todos que trabalham na empresa sintam que são valorizados, que são vistos, não apenas como engrenagens em uma máquina, mas como seres humanos com vidas complexas, famílias, sonhos. Clara beijou sua bochecha. Você sabe que isso não vai te fazer mais rico, certo? Na verdade, vai custar bastante dinheiro. Rafael riu. Tenho 3 bilhões de reais, lembra? Acho que posso me dar ao luxo de investir na felicidade das pessoas. E sabe de uma coisa? Faz-me mais feliz do que qualquer outro investimento que já fiz. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas ouvindo os sons da natureza ao redor. Clara, Rafael disse suavemente, eu te amo. Era a primeira vez que ele dizia essas palavras para ela. Clara se virou completamente, olhos brilhando com lágrimas. Eu também te amo, ela respondeu. E não porque você é rico ou poderoso, mas porque você é gentil. Porque você luta para ser melhor todos os dias. Porque você me faz querer ser melhor também. Então estamos juntos nisso? Construindo algo real, algo duradouro? Estamos juntos. O sol se pôs completamente, deixando o céu em tons de púrpura e índigo. As primeiras estrelas começaram a aparecer, pequenos pontos de luz na imensidão escura. Rafael segurou Clara mais apertado, sentindo gratidão por cada momento doloroso que o levara até ali. O acidente quase o destruíra. A traição de Gabriela poderia tê-lo tornado cínico, amargurado. Mas em vez disso, essas experiências o quebraram de formas que permitiram que a luz entrasse. E nessa luz, ele encontrou Clara, encontrou honestidade, encontrou amor real. 3 bilhões de reais não compravam felicidade. Mas vulnerabilidade, coragem para enfrentar verdades dolorosas e disposição para construir algo autêntico, isso sim criava uma vida que valia a pena viver. E enquanto Rafael balançava suavemente na cadeira com Clara em seus braços, observando as estrelas aparecerem uma por uma no céu escuro, ele soube com certeza absoluta, estava finalmente em casa, não em uma mansão de 10 milhões ou em um apartamento de cobertura, mas ali, nos braços de alguém que o via completamente e escolhia amá-lo mesmo assim. Alguém que ele via completamente e amava por exatamente quem ela era. Isso era riqueza verdadeira, e nenhum acidente, nenhuma traição, nenhuma desilusão poderia tirá-la dele novamente.
porque agora ele sabia a diferença entre ouro e pirita, entre amor real e imitação brilhante. E nunca mais se contentaria com menos do que a verdade. As estrelas continuaram a aparecer, iluminando o caminho à frente. E Rafael Mendonça, pela primeira vez em anos, estava ansioso para ver aonde esse caminho levaria. Não sozinho, mas com Clara ao seu lado, construindo dia após dia uma história que valia a pena ser vivida. Uma história sem filtros, sem máscaras, sem mentiras. Apenas verdade, amor e a beleza imperfeita de duas pessoas escolhendo uma a outra, todos os dias, com os olhos bem abertos.